Olá, meus amigos e amigas, que alegria podermos mais uma vez nos encontrarmos neste caminho da Igreja pelo mundo. Hoje convido você a conhecermos o belo testemunho em meio à exigente situação dos nossos irmãos e irmãs que vivem a fé cristã no Líbano. Convido você a ficar para poder perceber como uma situação de tanta miséria, preocupação, uma situação de caos, pode, em meio a tudo isto, nascer a luz da esperança. Fica conosco e acompanha este belo testemunho dos cristãos no Líbano. A música, de fato, é a linguagem da humanidade. Todo mundo compreende a música, porque o ser humano tem sentimentos. E a música desperta os sentimentos da alma. A música me ajuda a meditar. Eu ouço música porque me ajuda a ficar cada vez mais silencioso. Porque diante da miséria, diante desta pobreza, diante desta catástrofe, após o silêncio eu posso ouvir o que Deus quer que eu faça. Desde o dia 4 de agosto de 2020, quando aconteceu o horror da explosão do porto, o povo de Beirute sofre com as repercussões deste desastre. Com esta torrente de pedra e ferro e com a destruição dos seus sonhos e aspirações, esta explosão provocou um massacre em Beirute e outro nos nossos corações. Desde então, o povo de Beirute, como todos os libaneses, luta. Luta para sobreviver, luta para se sustentar, luta para satisfazer as suas necessidades básicas e também garantir uma vida digna. Algumas pessoas têm bastante dificuldade em encontrar alguma coisa para comer. A capacidade inata do homem para sonhar já não existe. Nós precisamos que nos ensinem a sonhar novamente. Olá, irmã Juliette. Olá.
Deus lhe dê muita força, irmã Juliette. Obrigada, minha querida. Vá com Deus. Que Deus te abençoe. Obrigada. Oi! Olá, irmã. Bem, Como obrigada. está? Tudo bem? Deus te abençoe. Olá, Elias. Eu sou a irmã Juliette. Vem aqui, Elias. Aqui, por aqui. Senta aqui, Elias. Senta aqui. Isso, vem. Devagar. Olha, isso aqui tem carne, tá saboroso e quentinho. Não? Há pessoas que não têm dinheiro. Elas foram obrigadas a vender a geladeira e também alguns móveis do seu apartamento para elas poderem comprar os medicamentos. Muitas pessoas já não comem carne, já não comem nenhuma fruta, já não comem nenhum tipo de laticínio. E muitas vezes nem as crianças. Quantas vezes as mães me ligam dizendo: Irmã Juliette, a geladeira está vazia. Que situação! O Hospital da Cruz é o único hospital psiquiátrico no Líbano para os mais pobres dos pobres. É a casa deles e eles ficam aqui conosco enquanto eles viverem. Desde que a crise começou, todos os dias nós precisamos de tudo. Temos, em teoria, o apoio do governo, mas isso não existe. Quando falamos com eles, está tudo certo, tudo tranquilo, tudo perfeito. Mas, na realidade, eles não estão fazendo os pagamentos para nós cuidarmos dos doentes. Imagine pessoas que têm distúrbios de comportamento com hiperatividade, falta de concentração. Imagine elas agora sem medicação. Sentimos que estamos sozinhas porque as famílias não aceitam as suas crianças, não aceitam seus doentes. Algumas dessas famílias nos dizem: se ele morrer, basta nos avisar. Nem toda a nossa sociedade é assim, mas, infelizmente, esse tipo de paciente é frequentemente marginalizado. Não é fácil para a família aceitar um doente psiquiátrico, eu entendo, mas, por outro lado, isso não pode servir de desculpa para abandonar o filho. Não é apenas a situação política e econômica que está destruindo a nossa sociedade, mas também a indiferença que aprisiona os cidadãos na apatia e frustração que se perguntam continuamente: qual o propósito de tudo o que estamos fazendo? Sempre que entro em uma sala de aula, olho imediatamente para os meus alunos. Pela sua expressão facial, vejo que alguns estão sofrendo. Vejo lágrimas nos olhos deles. Eles estão cansados, eles se sentem devastados, se sentem deprimidos. Já não têm a expressão feliz que tinham. Sabemos que foram muito afetados pela crise, pelas circunstâncias familiares e pela situação econômica. Por isso, é tão triste olhar para essas crianças. Elas são o futuro do país. Se estão tristes, se não se sentem bem, se estão estressadas, se não se sentem descontraídas,
como poderão alcançar e concretizar propósitos maiores para apoiar e construir o país. Bandeira do Líbano, ó preciosa. Bandeira do Líbano, ó preciosa. A bandeira ondula à minha frente. A bandeira ondula à minha frente. 3 cores, não mais. 3 cores, não mais. Vermelho, branco e verde. Vermelho, branco e verde. Cada cor tem um significado. Cada cor tem um significado. Para que o amor nos una. Para que o amor nos una. O vermelho é o seu sangue. O vermelho é o seu sangue. O branco simboliza a neve das suas montanhas. O branco simboliza a neve das suas montanhas. O verde simboliza os seus altos cedros. O verde simboliza seus altos cedros. Bandeira do Líbano, ó preciosa. Bandeira do Líbano, ó preciosa. Apesar da perigosa situação que se vive no Líbano, os libaneses gostariam muito de permanecer no seu país. Eles têm orgulho do seu mar, das suas montanhas, das suas planícies, mas a realidade é bastante pesada. Estas pessoas amam a vida e elas sempre se reergueram das cinzas. Mas, como amam a vida e querem vivê-la com dignidade, essas pessoas procuram outro lugar para viver. Uma vez que a situação do seu país aniquila qualquer vestígio de vida e ambição. Eu lembro que cresci num tempo em que o Líbano vivia uma espécie de época dourada. Nesses tempos, o Líbano funcionava, o que significava que havia prosperidade e havia também coexistência pacífica entre as suas diversas etnias. Nos piores momentos, tudo isso se desmoronou, para depois só parcialmente ser reconstruído. Desde que o Hezbollah se tornou forte e proeminente, o que está acontecendo é o sistemático sequestro do Líbano, afastando ele da sua natural orientação árabe e ocidental em termos de identidade, tornando o país algo estranho. O genocídio é definido de forma muito mais ampla do que simplesmente visar um grupo étnico específico e destruí-lo. Quando se verifica que determinado grupo é responsável por criar condições que, gradualmente, diminuem uma determinada comunidade, isto se define como genocídio. Com base neste argumento, podemos afirmar que é isto que está ocorrendo no Líbano. Não se trata de saber o que o Líbano vai ou não vai ser. É um problema existencial. E se não continuar a ser como conhecemos, que tipo de Líbano teremos? Bom dia! Oi, mamãe. Oi, filho. Tá tudo bem? Como é que está? Ah, eu tô bem. O que você está cozinhando aí pra gente? Olha, eu tô fazendo um arroz de frango que você gosta. Tá cheirando bem mesmo, hein? Olá. Diz olá pro seu tio. Oi, ficou com saudade de mim? O tio chegou. Seu tio tá aqui. Sentiu saudade? Eu sou Charbel Fakhri. Eu sou seminarista. Eu sou o único filho homem desta família. Eu tenho 6 irmãs.
terminei os meus estudos. Eu tenho mestrado em indústria farmacêutica. Até um determinado momento da minha vida, eu sentia verdadeiramente que eu tinha feito tudo. Eu sou feliz com os meus amigos, sou feliz com a minha família, sou feliz em tudo que eu faço. Mas, na verdade, eu procurava algo mais. Até que um dia eu decidi entrar no seminário e começar a trilhar um caminho rumo ao sacerdócio. Eu comecei a sentir, então, uma alegria que eu não consigo descrever. É uma alegria indescritível. O sacerdócio não é uma profissão. O sacerdócio é uma missão. Eu quero ser um padre para os outros. Eu quero ser um padre que possa sofrer a cada dia pelos outros. Eu quero ser um padre que promova a compaixão. Eu quero ser um padre a serviço da humanidade. A humanidade sofreu com a pobreza, com as crises políticas e econômicas, desastres naturais, guerras, etc. Mas o que observo é que, na crise, como futuro sacerdote, eu tenho que ser testemunha. Porque é em tempos de crise que eu posso discernir se eu sou um homem de verdadeira fé ou, pelo contrário, se eu sou alguém que finge ter fé. A crise é um tipo de exame. Ou bem nós passamos, ou então reprovamos. Vieram muitos pintores para participar de um concurso. Qual destes pintores vai desenhar numa tela a mais bela representação da paz? O que é a paz? E começaram a pintar. Com um mar sereno e também um céu azul, puro. Outra pessoa pintou uma pomba que pousa numa oliveira. E também um pintor desenhou todo um caos de desordens e desastres. O fundo da imagem era sombrio. Havia terremotos, vulcões, pobreza e muitos problemas. Mas, no topo da colina, está ali uma pessoa que está olhando para a luz. Todos os sofrimentos, todas as desgraças da terra não me fazem desesperar. Porque, como pintor que obteve sucesso, eu tenho sempre que olhar para a luz. Você pode chegar onde ninguém chegou. Você pode apresentar o que muitos nunca viram. Você pode mudar o destino dos que sofrem. Você pode fazer parte da ACM.
Faça sua doação. Utilize a chave Pix doe@acn.org.br ou ligue para 0800 77 099 27. Da sua casa você pode ajudar o mundo. Queridos irmãos, vocês puderam acompanhar comigo a situação preocupante e exigente dos nossos irmãos que vivem no Líbano. Apenas para poder recordar, o Líbano, até aquela situação no início de agosto de 2020, era um país com uma certa estabilidade financeira, uma certa estabilidade também política, uma certa estabilidade emocional das pessoas, das famílias, a ponto de, no próprio Líbano, acolher muitos refugiados da Síria, do Iraque, daqueles países vizinhos ali. E o que é viver numa situação onde se tinha uma vida equilibrada e passar para uma mendicância. Buscar o trabalho para poder garantir um mínimo de comida. Tudo isso gerou uma situação de muita depressão, de muita apreensão, de uma falta de perspectiva para o futuro. E aí está a importância da presença da Igreja, da presença da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre. Aquele hospital que é o único que sobrou em meio a esta crise, recebe o apoio que vem de pessoas como você, que apoia a presença da Igreja em contextos tão exigentes como este do Líbano. Por isso, neste momento, eu peço a você, possa reforçar, possa fazer crescer a sua ajuda pela situação do Líbano e tantas outras realidades existentes no mundo. Portanto, faça agora a sua doação via Pix. Eis a chave doe@acn.org.br ou entre em contato conosco 0800 77 099 27 ou acesse a nossa página que você vai conhecer esta situação do Líbano e tantas outras onde a ACN apoia e está ao lado daqueles que mais sofrem. Mas também um dos meios para poder ajudar esta situação de tanto sofrimento econômico, político e emocional é a oração. Por isso, convido você a nos unirmos neste momento, nesta oração. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a crescer a partir daquilo que o Evangelho nos ensina, a sermos irmãos e irmãs uns dos outros, inspirados e fortalecidos na fé em Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Contamos com você, contamos com a sua sensibilidade, contamos com o seu amor pelo povo do Líbano e por tantas outras situações pelo mundo.